O tema de hoje é falar sobre o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Bom, na introdução a gente viu que nos últimos 20 anos a gente teve uma realização de vários procedimentos de implante de eletrodo para estimulação cerebral. E o início disso tudo foi um acidente, né, em 1952, quando durante um procedimento de pedunculotomia ocorreu uma lesão acidental da artéria coroideia anterior. E isso causou a melhora dos sintomas de Parkinson do doente, uma vez que a coroideia anterior irriga a região do globo pálido e do núcleo caudado, na região dos núcleos da base, abrindo aí as portas para o estudo de estimulação dos alvos anatômicos dessa região. Bom, em relação aos critérios de indicação para um doente com Parkinson, né, o que a gente vai usar para indicar a cirurgia? Tradicionalmente, essa cirurgia era reservada para um paciente que tinha doença de Parkinson avançada e que já não conseguia mais ter o controle medicamentoso da doença. Hoje em dia, o critério se abrange e fica um pouco mais abrangente. A primeira coisa que o paciente tem que ter é o diagnóstico certo de doença de Parkinson, a certeza do diagnóstico. O diagnóstico de Parkinson é baseado principalmente na evolução clínica. Para esse propósito, é fundamental a gente ter o envolvimento de um neurologista com experiência em distúrbio de movimento para fazer essa avaliação. E a gente tem que considerar o aspecto clínico mesmo, ter um início mais assimétrico dos sintomas, ter uma evolução progressiva e ficar ligado nos pacientes que têm relatos de de sintomas mais simétricos, sintomas iniciais predominantemente axiais, com quedas e associação com distúrbios desautonômicos, que estão associados a portadores de um parkinsonismo atípico, como, por exemplo, uma atrofia de múltiplos sistemas, uma paralisia supranuclear progressiva, que nesses casos o tratamento cirúrgico não vai trazer nenhum benefício. E a gente tem que ter também, para indicar a cirurgia, uma resposta à levodopa-terapia, pelo menos nos primeiros anos ou nos estágios iniciais da doença. E a gente pode quantificar isso através do teste da levodopa, onde a gente utiliza o score da UPDRS para a gente ver se houve melhora ou não. A gente deixa o paciente sem a medicação, depois a gente faz uma dose da levodopa com o dobro da dose e a gente faz o score para ver se houve a melhora dos sintomas motores. Vai falar disso um pouco mais para frente. É importante também a gente excluir alterações psiquiátricas, né? Saber bem quais são as expectativas do doente em relação ao tratamento, o que ele quer melhorar, quais os sintomas que ele quer melhorar ou não, se tiver alguma história psiquiátrica prévia, passar pela avaliação psiquiátrica antes de pensar em cirurgia. Tem que fazer um estudo anatômico, né? Excluir lesões estruturais nos exames de imagem pré-operatório que vão impossibilitar a localização dos alvos terapêuticos. Uma indicação também é o tremor totalmente incapacitante, que por si só já pode justificar o procedimento. E na escala de Hohen-Yahr, a gente tem que ter ela menor do que 4. Essa escala é uma escala que avalia a incapacidade do doente que tem Parkinson, mostrando ali seu estado geral. Os indivíduos que são classificados de 1 a 3 têm incapacidade leve e moderada, 4 a 5, incapacidade grave. Bom, a escala é essa daqui. A gente exclui os doentes no grau 5, que são doentes já confinados à cama, acamados, já que não vão ter benefício com um tratamento cirúrgico. Um doente de 4 para baixo, o doente que tem alguma funcionalidade ainda, o tratamento cirúrgico ele pode ser feito, né, respeitando todos aqueles critérios que a gente falou. Esse é o teste da levodopa, onde a gente deixa o paciente em off por 12 horas, depois ele faz uma dose de levodopa sem a 150% da sua dose basal, e a gente utiliza esse score de UPDRS no subitem 3, que é o subitem que avalia sintomas motores, como fala, expressão facial, rigidez muscular, tremores,
etc. E a gente tem que observar uma melhora no ponto, de 30% do ponto de corte depois que a gente faz o uso do remédio. Aqui é um dos pontos, né, do score de UPDRS, de expressão facial. Aí o paciente toma um remédio e ele é classificado de acordo com o score para dar a pontuação final. Bom, na seleção do paciente, quem vai ter a melhor resposta vão ser aqueles doentes que vão ter uma evolução de 5 a 15 anos de doença, que tenham a resposta ao tratamento com a levodopa, que tenham sintomas incapacitantes, mesmo utilizando a medicação, que tenham efeitos adversos intoleráveis à medicação, né, que não possam usar a droga, e o que tem o tipo rígido tremulante, também costuma ter uma resposta um pouco melhor. E quem não tem uma resposta boa são pacientes que têm Parkinson atípico, doença terminal, uma idade acima de 80 anos, pacientes já com grau de demência, com depressão e com problemas psiquiátricos. Em resumo, a gente pode ter 3 categorias de indicação do paciente. Aqueles que têm uma boa resposta levodopa, mas que apresentam no decorrer da doença flutuações motoras, incluindo uma perda progressiva do efeito benéfico do remédio, com discinesia, apesar da dose ideal da droga. Pacientes que têm o tremor incapacitante sem controle e os pacientes que têm os sintomas mal controlados em decorrência de efeitos colaterais da levodopa, aqueles pacientes que não conseguem usar a medicação. Bom, em relação aos alvos, os alvos que apresentam maior grau de eficácia, que são os mais usados, são o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico ele vai ter o maior índice de melhora dos sintomas cardinais da doença, vão reduzir de maneira significativa a dose da medicação, vão melhorar os sintomas de forma mais rápida, de forma mais imediata, dentro do tempo operatório, na avaliação do neurologista com o paciente acordado, a gente já consegue ver uma resposta ali na melhora dos sintomas. Ele aumenta o tempo de vida útil da bateria do neuroestimulador, porque ele utiliza parâmetros menores do que a estimulação do globo pálido interno. E uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente usa o núcleo subtalâmico como alvo, em relação ao retorno rápido da medicação de Parkinson, né? Que a gente retira ela no pré-operatório, a gente tem que voltar ela no pós-operatório rápido, porque a retirada abrupta no pós-operatório de estimulação de núcleo subtalâmico pode gerar crises graves de depressão, podendo levar até o risco de suicídio. E o globo pálido interno, que é o outro alvo terapêutico, ele vai ter uma latência maior de resposta terapêutica e que tem como vantagem o alvo do globo pálido nos pacientes que apresentam discinesia, que apresentam déficits cognitivos, porque no núcleo subtalâmico esses sintomas podem piorar. E ele também tem uma melhora também no score de depressão no pós-operatório, quando a gente usa o globo pálido interno. Um outro alvo que a gente pode usar é o núcleo pedúnculo contínuo, que tem um papel importante no controle de marcha, nos sintomas mais axiais, de equilíbrio também, e por isso ele gerou um interesse ali como alvo no tratamento da doença. Porém, ele tem um efeito insatisfatório no controle dos outros sintomas cardinais, por isso alguns os autores propuseram, quando for utilizá-lo, que seja uma realização combinada dele por núcleo subtalâmico ou do núcleo pedúnculo contínuo com globo pálido interno. O outro núcleo que a gente tem de alvo é o núcleo ventral intermédio do tálamo, que foi durante anos o alvo de escolha, principalmente os pacientes que apresentavam tremor limitante. Atualmente, o núcleo ventral ele tem um papel reduzido no arsenal neurocirúrgico, restringindo-se àqueles pacientes que apresentam doença de Parkinson unilateral, de evolução lenta e com tremor intratável, né, os sintomas principalmente de tremor. E o efeito colateral do uso desse alvo é o considerável risco de alterações de fala e de distúrbios cerebelares, principalmente quando a gente faz o procedimento bilateralmente.
E outros alvos que a gente pode usar são a zona incerta, a radiação pré-luminiscal e a área subtalâmica posterior. Bom, no manejo pré-operatório, a gente faz a suspensão das drogas antiparkinsonianas 12 horas antes da cirurgia. O arco é colocado imediatamente antes da cirurgia, com uso de anestesia local. A linha média da cabeça deve ficar centrada no espaço estereotático e a base do arco é posicionada de forma paralela com a linha órbito-meatal. Os parafusos são posicionados 3 cm acima do rebordo orbital. E depois que a gente coloca o arco, o paciente vai para TC para a realização de cortes de 1 mm para estereotaxia. A linha órbito-meatal ela vai ter uma boa correlação com o paralelismo da linha intercomissural, que vai unir a comissura anterior com a comissura posterior. E depois que a gente faz o exame, o estudo estereotático é fundido com a ressonância pré-operatória, com a utilização de software. E a ressonância vai ter sequências volumétricas de T1, T2 e de IR, né, que é Inversion Recovery. As duas últimas, a T2 e a IR, são usadas para delimitação dos alvos, e a T1 com contraste é utilizada para avaliação de vasos, para programação do trajeto da implantação do eletrodo. Aqui a imagem da ressonância do pré-operatório, uma sequência de IR e a sequência de T2, mostrando aqui a remarcação do núcleo subtalâmico como alvo da cirurgia. Bom, então os alvos principais é o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico, o núcleo ventral intermédio do tálamo, também pode ser usado em algumas situações, e o posicionamento do eletrodo pode ser determinado através da imagem por métodos indiretos ou métodos diretos. O método direto, a gente visualiza diretamente o núcleo no exame de imagem e as estruturas adjacentes, e a gente consegue marcar ali onde a gente quer botar o eletrodo. Por exemplo, o núcleo subtalâmico, a gente vai ter ali como um landmark anterior dele, o núcleo rubro, que vai se situar anterior e medial a ele, para ajudar na demarcação do núcleo subtalâmico. E o método indireto, quando a gente usa ele, a gente usa coordenadas pré-determinadas, que são calculadas pela distância entre os alvos até o ponto médio comissural, que é definido como o ponto médio da linha traçada entre a comissura anterior e a posterior. É um ponto médio entre as duas comissuras. E aí a gente calcula as coordenadas a partir do ponto médio comissural. A limitação desse método indireto é a variação anatômica e a variação dos diferentes atlas estereotáticos. Por exemplo, as coordenadas do núcleo subtalâmico seriam 11 a 13 mm lateral, 3 a 4 mm posterior, 4 a 5 mm inferior ao ponto médio comissural. E, por exemplo, o núcleo ventro intermédio do tálamo, a gente só consegue delimitar ele através do método indireto. A gente não consegue utilizar o método direto para chegar nele. Quando a gente vai fazer a implantação do eletrodo, a gente vai ter resultados melhores quando a gente deixar o eletrodo posicionado na porção sensório-motora do núcleo correspondente. Por exemplo, no núcleo subtalâmico, a região sensório-motora vai ser a região dorsolateral do núcleo, que vai ser a região motora do núcleo subtalâmico. A região lateral ventral vai ser a área associativa, e a área mais medial é uma área relacionada mais à parte límbica. Então, quando a gente for posicionar, tentar dentro do núcleo colocar na região dorsolateral. No globo pálido interno, a região mais adequada é a região posterolateral ventral. E a gente vai ter ali como um landmark que a gente usa para posicionamento, o trato óptico, visto no corte coronal. Né? O globo pálido interno vai ficar acima dele e a gente tenta posicionar o eletrodo
desviando mais para a lateral para evitar, durante o posicionamento do eletrodo, a região da cápsula interna. Com relação ao ponto de entrada e trajetória, a gente tem que, durante a trajetória, evitar vasos, né? Optando pela passagem da cânula através dos giros. A gente usa a trajetória parasagital, na maioria das vezes, e o ângulo de entrada é de 50 a 70 graus no plano anterior-posterior e de 15 a 30 no plano sagital. Em relação ao implante do sistema de estimulação, o paciente então vai ser posicionado com a cabeça fixada no Mayfield. No momento inicial, a anestesia é uma sedação leve, de curta duração, com Propofol e Precedex, para fazer a trepanação e incisão da pele, e para posterior despertar do paciente durante o exame clínico do doente pelo neurologista. A incisão e a trepanação são marcadas segundo as coordenadas definidas previamente pela estereotaxia. O lado a ser operado primeiro vai ser o lado contralateral aos piores sintomas. E após a durotomia e corticotomia é feita a inserção da cânula de microregistros. Antes de começar a inserção do microeletrodo, o paciente é examinado pelo neurologista para a gente determinar os sintomas basais do doente, antes de começar a estimulação. Então o microeletrodo vai ser introduzido, a gente posiciona ele 10 milímetros acima do alvo que a gente quer, e o registro a partir daí é feito a cada 1 milímetro que a gente vai aprofundando por microestimulação. O objetivo é a gente obter, durante a trajetória, a extensão de todo o núcleo e determinar as bordas das estruturas adjacentes. O eletrodo tem um tamanho médio de 1,5 mm e o espaçamento de 0,5 mm entre eles. Após o término do microregistro da microestimulação, o eletrodo fica na localização ideal, definida pela combinação do alvo anatômico e o refinamento através do microregistro. O posicionamento do eletrodo é então confirmado através da fluoroscopia. Os parâmetros que a gente utiliza posteriormente para macroestimulação, depois que o eletrodo está posicionado, são semelhantes ao da programação no pós-operatório, com estimulação de estimulação bipolar de 130 Hz e 90 de amplitude. Durante a estimulação do núcleo subtalâmico, ocorre redução dos sintomas e a gente define também os limiares dos efeitos adversos. Do ponto de vista prático, a melhora da rigidez de punho com sinal de Pollack-Limousin com a menor voltagem possível é o objetivo da macroestimulação. Os efeitos adversos da estimulação do núcleo subtalâmico, se a gente pegar alguma das estruturas adjacentes a ele, vai ser a contração involuntária de membro devido à estimulação do trato corticoespinhal, que fica anterior e lateral a ele, parestesia pela estimulação do lemnisco medial, que fica posterior e medial a ele, e desvio do olhar conjugado pela estimulação do terceiro nervo, que fica inferior a ele. A gente tem que ter também uma cautela com a melhora isolada do tremor, que pode acontecer pode ocorrer devido a uma lesão do núcleo reticular do tálamo no trajeto da inserção do eletrodo, sem necessariamente o eletrodo estar posicionado corretamente. E no globo pálido interno, no implante do eletrodo dele, a gente procura observar a melhora da rigidez e da valicinesia. Porém, eventualmente essa melhora não ocorre no intraoperatório e a macroestimulação acaba servindo apenas para a gente caracterizar os efeitos colaterais, que no globo pálido interno pode ser também contração involuntária, por estimulação do trato corticoespinhal, que fica posterior e medial a ele, e estimulação do trato óptico, que fica inferior a ele. Quando o alvo é o núcleo ventro-intermédio do tálamo, a gente procura obter o controle total do tremor com a menor voltagem possível e evitando os efeitos adversos, que podem ser a parestesia, por estimulação do lemnisco posterior, disartria ou dificuldade de movimentação por estimulação da cápsula interna,
contração involuntária, estimulação do trato acústico espinhal e do trato óptico inferiormente a ele, que pode gerar alterações visuais. Após o implante, a gente faz a fixação do eletrodo sob visão radioscópica, utilizando placa e parafuso ou utilizando sistemas próprios do fabricante, como anéis de silicone. A extremidade distal do eletrodo vai ser protegida com um conector, que é tunelizado e sepultado na região parieto-occipital para posterior conexão com o gerador. É feita então a lavagem opiosa com soro fisiológico da ferida e o fechamento da incisão. O próximo passo é o implante do gerador, que pode ser feito no mesmo tempo operatório ou no segundo momento. A região mais escolhida é a região infraclavicular, 4 a 5 centímetros da linha média, no tecido subcutâneo, que é dissecado acima da face do peitoral. Em pacientes mais magros, que têm pouco tecido adiposo, a gente pode colocar o gerador submuscular abaixo da face para evitar a deiscência ali da sutura e infecção do sistema. E aí a gente conecta, a gente tuneliza a região da incisão parieto-occipital com a região infraclavicular para conectar o eletrodo com o gerador. E antes do fechamento, a gente checa a impedância para testar o sistema para ver se ele está íntegro e funcionando. Bom, no pós-operatório, a gente tem que lembrar de retornar imediatamente à medicação antiparkinsoniana, fazer o controle rigoroso da pressão arterial para evitar o sangramento sintomático, antibiótico por 24 horas, fazer a TC de crânio de controle e o raio-x de trajeto de todo o sistema e uma ressonância de pós-operatório com 1 mês de cirurgia. Aqui a imagem de ressonância que mostra um pós-operatório com a colocação de um eletrodo no núcleo subtalâmico do lado esquerdo, ponderado em T2. As complicações da cirurgia mais comum é a hemorragia, que na maioria das vezes é assintomática, pequena, pontiforme. A hemorragia sintomática ela acontece em até 1% dos casos. Está relacionado a fatores que podem ser controlados, como o controle da pressão arterial, controle de distúrbios de coagulação e o planejamento de trajeto da inserção do eletrodo para evitar lesão vascular durante o trajeto. Outra complicação é a infecção, que pode acontecer entre 2% e 22% dos casos, e a migração do eletrodo ou a quebra do eletrodo, também outra complicação possível. E por fim a gente tem também o procedimento ablativo, que é diferente do DBS, da estimulação pelo eletrodo, onde tem dois aí que são mais comuns, que é a talamotomia e a palidotomia, que desde a popularização dos métodos neuromoduladores, a gente teve um declínio na indicação desses procedimentos neuroablativos. A desvantagem do método neuroablativo é o potencial de ter uma lesão no local indesejado, causando um déficit irreversível e limitação de não poder ser feito bilateralmente. Porém, os procedimentos ablativos ainda têm um papel como opção terapêutica, principalmente nos casos em que o paciente tem dificuldade em comparecer para avaliação de rotina, que são necessárias, no paciente que tem um dispositivo de neuromodulação, ele tem que ter um acompanhamento mais próximo. E os pacientes que têm história recorrente de infecção também, que já rejeitaram os sistemas do gerador ou do eletrodo, uma opção para ele seria fazer um procedimento ablativo. E de mais recente, a gente tem o uso do ultrassom de alta intensidade para fazer uma lesão transitória, onde a gente usa um método que faz uma lesão terapêutica, uma monitorização intraoperatória guiado por ressonância, uma lesão subclínica e temporária, que tem o benefício de a gente poder avaliar os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais antes de fazer a lesão definitiva.
aumentando a segurança do procedimento. E esse método do ultrassom é utilizado atualmente para tratamento de tremor essencial, principalmente. E outra que a gente tem também a radiocirurgia por Gamma Knife, que tem um perfil de segurança ainda não totalmente conhecido e, por enquanto, não indicado para cirurgia de Parkinson.